A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Para mim é um motivo de alegria poder trazer uma reflexão da palavra do bendito eterno, e eu tenho certeza que poderá edificar a sua vida, a nossa vida. Baseada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 24 ao versículo de número 27. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho eu um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu o rio, e sopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, comparou-lhe um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia, porém desceu chuva, correu o rio, sopraram o vento, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A minha oração é essa, que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar ao vosso coração e dar entendimento nas Sagradas Escrituras. Porque ler uma coisa, entender o que está escrito é outra coisa. Porque pregar a palavra de Deus é uma coisa, viver o que está escrito é outra coisa. Vemos falar de tantas coisas dentro da igreja, por alguns titulares, alguns dizer que é conferencista, outro diz que é pregador, onde na maioria da verdade ele não conhece nem um J nem um tio ainda na Bíblia. Não. Muitos acham que grito, barulho dentro da igreja, isso é libertação, isso é avivamento. Não. O homem pode provocar um movimento, mas o verdadeiro avivamento, ele não vem do homem. O verdadeiro avivamento, ele vem de Deus. Dessa palavra aqui, nós vemos aqui o Senhor falando que existe dois tipos de construção. Existe uma construção, uma casa que foi edificada sobre areia e uma casa que estava edificada sobre a rocha. E não precisa ser engenheiro, arquiteto, nem pedreiro para saber a casa que ela está na rocha, ela mais com durabilidade, a ponto de bater rio, soprar vento, e ela está mais firme. E sabendo que não precisa ser arquiteto, nem engenheiro, nem pedreiro, nem servente de pedreiro, nem mestre de obra, para saber que uma casa construída na areia, sem base, sem alicerce, sem coluna, qualquer vendaval, qualquer tempestade coloca essa casa abaixo. Essa casa, ela cai por terra. Então, veja bem, Jesus ele compara aqui dois tipos de construção e dois tipos de pessoa, um homem prudente e um homem sensato. Ele, de todo aquele que ouve as minhas palavras e a cumpre, ele a compara esse homem como um homem prudente. Porém, aquele que ouve as palavras e não pratica, ele compara-o a um homem sensato, é um homem nécio, é um homem louco. Então, pregar a palavra de Deus é fácil para a pessoa, grito, e dizer que se intitular que é um pregador. Agora, viver o que está de acordo à palavra é outra coisa. O próprio Jesus Cristo, ele disse, não foi eu, foi Jesus Cristo, ele disse: vós sereis os meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. E ele dizia: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A gente vê muitas vezes na igreja: Deus vai fazer isso, Deus vai te dar isso. Sim, Deus pode fazer, porque Ele é um Deus absoluto, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele faz como quer na vida de quem Ele quer e como Ele quer. Agora, tem muitas pessoas para ter aplausos, para ser aplaudido, vacionado, para ser querido, aí começa a entrar na jogada, falar o que o povo quer, falar o que o povo almeja, falar o que o povo deseja. Porque quem não sabe, quem é que entra dentro da igreja que não está precisando, quem está desempregado de uma porta aberta, quem está enfermo não está precisando de uma cura, quem é aquele que está sem dinheiro, que não precisa de uma ajuda financeira, todos sabem. Mas falar o que Deus manda, aí já é outra coisa. E falar o que Deus manda muitas vezes, aí vai causar provocações, vai causar até muitas vezes afastamento daquelas pessoas que gostavam de você. Porque na Bíblia Sagrada eu não vi nenhum profeta ainda, dentro das Escrituras Sagradas, que por falar a verdade e o que Deus manda ser aceito e ser querido. Você pode pregar, você pode profetizar, mas se você não praticar a palavra, o próprio Tiago ele falou nas suas cartas, ele seja
não seja só ouvinte da palavra de Deus, mas também praticante da palavra. Porque o que ouve a palavra e a não pratica, ele assemelha a um homem que olhou seu rosto no espelho e depois esqueceu como era. Então veja bem, não significa não só eu ler para o público, não significa só eu gritar dentro da igreja, mas é se o povo ver se eu pratico a palavra, se eu vivo a palavra, se eu estou enquadrado nela. Porque é muito fácil pregar para os outros, mas antes de pregar para os outros, a gente tem que pregar para nós mesmos. O apóstolo São Paulo, ele falou: eu antes subjugo o meu corpo, para depois de ter pregado para muito, eu não ser de alguma forma, ser reprovado, ser jogado fora. Então, eu tenho que pregar para mim mesmo. Então, errar é humano, todo mundo está sujeito a errar, ele erra, isso é verdade. Agora, permanecer na prática do erro é diabólico. E ninguém pode acusar nem apontar alguém porque errou. Não, porque a Bíblia diz assim: antes de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, a gente deve tirar a primeira trave que está no nosso olho. A Bíblia não manda a gente olhar para a vida dos outros, mas olhar para nós mesmos. E na carta de Paulo aos Coríntios, ali na Santa Ceia, capítulo 11, versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho que fazer uma análise em mim, não fazer análise do outro. Porque Deus deu só uma vida para mim, para eu cuidar da minha vida. Não Deus duas vida para mim, para eu ter, assim, querer cuidar da vida do outro. Então vamos lá para a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, nas cartas de Paulo ao Coríntios, diz assim, no capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, que é o amor, ele de nada seria. Ele, ainda que ele conhecesse toda a ciência e tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, que é o amor, nada seria. Ele diz: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Aí, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia será aniquilada, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte também profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. No versículo 11 ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, decorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, deixei das coisas de menino. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então verão face a face. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Dessas três, mas a maior dessa é a caridade, que significa é o amor. Então, de que adianta você pregar que você não tem amor com o próximo? De que adianta você pregar? Você pode profetizar, falar a língua dos homens e dos anjos, mas se você não tiver caridade, é como metal que soa, que é quente demais, que você não aguenta pregar. É como um sino que tine, que você não aguenta colocar seus ouvidos porque vai estourar devido ao barulho. Então, ele considera como isso. Por isso que o apóstolo amado João, conhecido como apóstolo do amor, ele diz: filhinho, 1 Epístola João 3,18, não amemos de palavra, de língua, mas por obra em verdade. Que evangelho é esse que nós vivemos? Um filme que eu assisti, que me tocou muito, e até hoje, e eu, quando eu me emociono e choro, porque toca muito forte, toca em mim. Nos seus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus ao ver um cego? O que faria Jesus na sua jornada, na sua caminhada, ele vê um necessitado? O que faria Jesus, ele vê um mendigo? O que faria Jesus, ele vê um sedento? O que faria Jesus, ele vê um paralítico na sua frente? O que faria Jesus ao ver um pedinte pedindo na sua frente? O que faria Jesus? Com certeza, dentro da Bíblia Sagrada, nos Santos Evangelhos, a gente vê o que era que Jesus fazia, atendia essas pessoas, socorria, curava, alimentava. Então, só quem tem Deus na vida é que se compadece das pessoas. As pessoas, você pode muitas vezes estar dentro da igreja. Agora, só que muitas vezes o evangelho de Jesus Cristo ainda não está dentro de você e você não vive esse evangelho. Porque estar dentro da igreja é uma coisa, agora o evangelho está dentro da gente é outra coisa. E quando o evangelho está dentro da gente, a gente vive diferente, a gente age diferente. Porque só quem tem Deus na vida é quem pode agir diferente. Quem não tem Deus na vida não age diferente. No sentido fisicamente, no sentido socialmente e no sentido espiritualmente. Porque não é eu que digo, é o próprio Cristo. Ele disse: sem mim nada poder fazer. Então o homem sem Deus, ele não faz nada.
Ele só foi, é possível, sim, a pessoa ser pastor, sacerdote, levita, e mesmo assim, professando a fé, falando de Jesus, dos milagres e da maravilha dele, e não ajudar o próximo. É bíblico, sim. Lembra da palavra do bom samaritano? Passou um certo sacerdote, viu aquele homem que foi caído, espancado pelos salteadores, ele viu, passou de lago, viu um levita, também passou de lago. Mas a Bíblia diz que viu um viajante que ia de viagem, e vendo, chegou junto dele, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E disse ao hospedeiro: cuida dele, tudo quanto de mais gastou te pagarei quando voltar. Aí Jesus faz uma pergunta: qual foi desses três que foi o próximo daquele que caiu do mundo salteadores? Aí ele disse: o que usou de misericórdia. Disse, pois Jesus, vai e faz da mesma maneira. De que adianta você estar dentro da igreja, você vê que tem necessidade e você não cuida? Você, na verdade, você está no reino, mas você não faz parte do reino. Na verdade, você fala de Jesus, mas Jesus não está dentro de você. Na verdade, você lê a Bíblia Sagrada, mas a Bíblia Sagrada não está, a palavra santa, sacrossanta de Jesus Cristo não está dentro de você. Não, a Bíblia diz que pelas árvores conhecereis o fruto. É pelas árvores que nós conhecemos os frutos. É que nós conhecemos as pessoas. É que nós conhecemos as pessoas verdadeiros cristãos, na luta e na provação. Então, meus amados irmãos, vamos ser um praticante da palavra, não só um ouvinte, não só um falante com os nossos discursos. Porque o povo quer ver a nossa ação. Porque palavra sem ação não tem valor nenhum. Oração sem fé, oração sem ação não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Eu faço uma oração por uma pessoa, mas eu posso ajudar aquela pessoa e não ajudo. Para Deus não tem valor nenhum. Porque a Bíblia diz, não sou eu. Assim a fé, sem as obras, ela é morta em si mesma. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, no nome do Mashiach de Israel. Que Deus venha te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Shalom.